Olá pessoas, tudo beleza? Eu sou o Douglas e esse é o Mundo dos Caçadores. No vídeo de hoje eu trouxe um termo bastante interessante que foi utilizado em Hunter x Hunter, mais especificamente pelo Hisoka, que é o termo de memória esgotada, que eu julgo ser bastante importante porque isso reflete diretamente nas habilidades NEN, na questão do seu talento natural e também na escolha de um determinado personagem em qual habilidade criar no seu Haki. Antes de mais nada, só te lembrar de deixar um like nesse vídeo porque ajuda aqui bastante o canal. Te convido também a se inscrever nesse canal que é totalmente focado em Hunter x Hunter e, por último, compartilhar esse vídeo aqui para aquela pessoa que, assim como a gente, ama muito essa obra. O termo memória esgotada ele foi utilizado pela primeira vez após o Hisoka vencer o Castro, lá na Arena Celestial. E na ocasião ele fez menção à habilidade de clone do Castro. Então, basicamente, memória esgotada é quando uma determinada pessoa foca muito do seu tempo em uma determinada habilidade, que no geral é muito complexa para essa pessoa fazer, que vai demandar muito do seu conhecimento, esforço e tempo. Com isso, exigindo muito dessa pessoa para que essa habilidade possa funcionar perfeitamente. E como consequência disso, a sua eficiência em outras habilidades cai drasticamente, porque essa pessoa deixa de treinar essas outras habilidades para somente focar nessa habilidade mais complexa. E aí a gente vai analisar aqui basicamente o que aconteceu com o Castro. O Castro era um aprimorador por tipo nativo de aura, e como característica marcante dos aprimoradores é que eles são bastante balanceados. Isso porque a eficiência em todos os demais grupos são acima de 50%. É claro que a gente tem que ter como exceção a especialização, que é 0%. E aí, no geral, mesmo você sendo um aprimorador, ainda é muito possível você ter diversas técnicas em grupos que não são tão próximos, que você não tem uma grande afinidade, você ainda consegue deixar essas técnicas bastante poderosas e até fazer coisas complexas com elas. Porém, há um detalhe muito interessante em Hunter x Hunter que é bastante frisado, que é a questão de você focar as suas habilidades no seu grupo nativo de aura ou nos grupos vizinhos, pois a sua taxa de sucesso vai aumentar muito para você poder fazer habilidades muito mais poderosas e eficientes. Ou seja, a pessoa vai criar e dominar com muito mais velocidade quando você foca no seu grupo principal e nos grupos vizinhos. Como falei, sem contar na dificuldade que vai ser bem menor. E como consequência disso, você vai poder masterizar o seu grupo nativo e os grupos vizinhos com muito mais facilidade. Por outro lado, se você deseja fazer uma habilidade que não é focada no seu grupo nativo ou nos grupos vizinhos, utilizando os grupos mais distantes, você basicamente vai fazer o caminho inverso. Com isso, demorando muito mais tempo para criar e até dominar a técnica que você investiu o seu tempo. Além de que você vai ter que dedicar um tempo muito grande para você deixar essa habilidade perfeita, lapidada e que ela tenha um funcionamento muito eficaz em uma luta. E foi justamente esse o caminho que o Castro decidiu fazer para poder criar sua habilidade de clone. A habilidade de clone do Castro é bastante incrível, ainda mais ele sendo um aprimorador. Ela precisa de muita destreza, de muito talento e ela tem uma extrema dificuldade para poder ser executada. Além de que o Castro utiliza a materialização para criar o clone e a manipulação para poder manipular da forma que ele quer. Ou seja, o Castro era uma pessoa bastante talentosa. E isso exigiu bastante tempo dele. Como consequência, ele deixou de treinar suas habilidades de aprimorador para focar nas habilidades de materializador e manipulador. E foi aí que o Castro comeu capim pela raiz. Como consequência, ele não conseguiu aguentar um soco reforçado de NEN do Hisoka. E aqui eu quero ressaltar bastante, por mais que o Hisoka seja bastante forte, bastante poderoso, o Castro, sendo um aprimorador, provavelmente aguentaria aquele soco do Hisoka, se ele tivesse focado o seu tempo nas suas habilidades de aprimorador. Ele com certeza aguentaria o soco. Ele ia morrer? Sim, ele ia com certeza morrer pro Hisoka, mas não daquela maneira. E por último, pra gente falar mais um pouco ainda da memória esgotada, eu quero falar do Netero. E aí fica sempre essa pergunta, então por que o Netero era tão incrível com uma habilidade que não era focada no seu grupo nativo? Bom, primeiro, como eu disse anteriormente para vocês, os aprimoradores eles têm essa chance de fazer habilidades distantes do seu grupo nativo funcionarem bem, porque a sua taxa de sucesso sempre está acima dos 50%. No geral, isso facilita para você poder criar habilidades de materialização, manipulação, transformação, emissão, só a especialização que é 0%. Então isso facilita para os aprimoradores de forma geral, mas isso é só apenas um detalhe. Além disso, o Netero se submeteu a uma condição extrema e insana
de treinamento. Isso permitiu ele alcançar um nível totalmente diferente na sua habilidade. O próprio Meruem faz um comentário bastante interessante ao lutar com o Netero. Ele diz que não tem uma explicação lógica de como o Netero conseguiu alcançar aquele nível tão alto de poder. Para chegar a esse nível, ele deve ter abandonado a si mesmo por pelo menos 5 ou 10 anos. Ele basicamente se entregou totalmente à sua habilidade Nen, em deixá-la mais poderosa. E de fato a gente sabe que o Netero realmente fez algo similar a isso. Tudo isso para chegar no ápice de uma habilidade que é incrível, que infelizmente usa grupos não tão favoráveis para o Netero. E é dessa forma que se consegue compensar a falta de afinidade em outros grupos. Mas a pergunta é, será que vale a pena? E aqui é o interessante, percebam que até o Netero, que foi considerado o usuário de Nen mais poderoso do mundo, infelizmente sofreu com memória esgotada. Porque ter um braço e uma perna arrancada pelo Meruem daquela maneira seria meio que improvável, não impossível, mas meio que improvável. E a causa disso é que o Netero passou tanto tempo focado na sua habilidade Nen, que são de grupos distantes do seu grupo nativo, e ele esqueceu de focar o seu grupo nativo. E com isso ele também comeu capim pela raiz. E aí a gente basta lembrar, sabe de quem, galera? Do Voguin. O Voguin treinou a sua vida toda focado no Nen de aprimoramento. Ele aguentava um tiro de bazuca, tiro de rifle, tiro de pistola, nada afetava ele. Lógico, ele sentia um pouco de dano, mas não era um dano considerável. É só vocês usarem ele como exemplo. E aí você imagina o Netero, como é que não seria? E aí, galera, imagina se o Netero tivesse focado todo o seu tempo, toda a sua dedicação nas suas habilidades de aprimorador. Qual seria o resultado da luta com o Meruem? Claro que tem o detalhe de que o Netero já era um vovozinho e um super vovozinho, que ele tinha 120 anos. E como consequência da idade, as suas habilidades, com certeza, o seu nível, né, o seu poder vão cair. Isso é natural para todo mundo que envelhece. Mas mesmo assim, ele era bastante poderoso ainda. Mas eu acho que seria um combate bastante interessante e poderia ter o desenrolar um pouco diferente. Talvez o Meruem ainda poderia até vencê-lo, mas acho que teria um desenrolar bastante interessante. E galera, eu vou ficando por aqui, eu espero de coração que vocês tenham curtido o vídeo. A memória esgotada ela é bastante interessante para a gente poder entender como é que funciona algumas questões, alguns detalhes nas habilidades Nen. Eu acho que é uma coisa que faz total diferença no combate e no desenrolar de tudo que acontece em relação ao Nen. Como de costume, se você acha que faltou alguma coisa nesse vídeo, só deixar lá nos comentários. Pode ser qualquer coisa, galera, não só sobre o vídeo, qualquer dúvida, qualquer coisa que você tiver, alguma coisa que você discorde, alguma ideia, a gente tá lá nos comentários pra conversar e debater cada vez mais. E rapaziada, eu vou indo e eu espero mais uma vez te ver aqui no Mundo dos Caçadores.